Olá, o ditador russo Vladimir Putin sofre uma nova derrota estratégica. A Suécia e a Finlândia, que historicamente eram neutras, anunciam a intenção de entrar para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Se a guerra é a continuação da política por meios violentos, como dizia o estrategista alemão Karl von Clausewitz do tempo das guerras napoleônicas, é mais um objetivo político de Putin em que ele obtém um resultado exatamente ao contrário do que esperava. A Rússia não conseguiu derrubar o presidente Volodymyr Zelensky, obter a vitória fácil que esperava em uma semana, ou menos do que isso até. A guerra chegou a 80 dias no sábado. O nacionalismo ucraniano se fortaleceu. O cientista político búlgaro Ivan Krastev afirma que Putin criou a Ucrânia atual a partir da anexação da Crimeia e do início da guerra nas províncias de Donetsk e Lugansk em 2014. A Ucrânia era dividida entre o oeste, que pertenceu ao Império Austro-Húngaro, mais ocidentalista e europeísta, e o leste, russófono, que era uma grande base industrial da antiga União Soviética. Os partidos se alternavam no poder, os partidos mais ocidentalistas, a favor da aproximação com a União Europeia, e, por outro lado, o Partido das Regiões, que era a favor de uma certa autonomia regional para as regiões onde os russos étnicos são maioria, no leste da Ucrânia. A intervenção militar de Putin, a partir de 2014, uniu o país. Krastev diz que a Ucrânia atual foi forjada por Putin com um nacionalismo profundamente anti-russo. Putin também ressuscitou a OTAN, de onde Donald Trump ameaçou retirar os Estados Unidos, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron diagnosticava uma morte cerebral da Aliança Atlântica. A guerra imperialista de agressão da Rússia contra a Ucrânia consolidou a Aliança Ocidental, que deve ganhar agora o reforço da Suécia e da Finlândia. A Finlândia tem 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia. A Finlândia era neutra desde 1940, depois de ser invadida pela União Soviética no início da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética tomou toda a região da Carélia. A Suécia era neutra desde 1814, no tempo das guerras de Napoleão Bonaparte. Isso indica que o Ocidente se prepara para uma tensão permanente com a Rússia, já que Europa e Estados Unidos deixaram de considerar Vladimir Putin como um interlocutor confiável, como um homem com quem se pode fazer negócios, expressão que a primeira-ministra Margaret Thatcher usou nos anos 80, depois do seu primeiro encontro com Mikhail Gorbachev, o líder da União Soviética, que promoveu a abertura política e econômica. Aliás, aberturas que levaram ao fim da União Soviética, mas essa é outra questão. Esta tensão permanente com a Rússia pode se repetir também com a China, numa nova Guerra Fria. Não será uma Guerra Fria como a da segunda metade do século XX, porque a maioria dos países em desenvolvimento não quer se envolver diretamente, se nega, né? Brasil entre eles, Índia, África do Sul, a maioria da África se nega a se alinhar numa guerra que, para todos os efeitos, não é desses países. Então, será diferente, mas não se deve esquecer que o ditador russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping se encontraram em 4 de fevereiro na abertura dos Jogos Olímpicos, no dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Beijing, a capital da China, e prometeram criar uma aliança, prometeram criar uma parceria ilimitada. Então, ao sério risco de uma nova divisão no mundo, um realinhamento em função da guerra na Ucrânia. A Rússia Putin praticamente aceitou a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, alegando não ter problemas com esses países, desde que não tenham instalações militares da Aliança Atlântica. Se isto acontecer, o que é praticamente inevitável, especialmente com essa longa fronteira que a Finlândia tem com a Rússia, Putin promete uma resposta adequada. A Rússia cortou o fornecimento de eletricidade à Finlândia,
mas isso é um sinal de que não tem muitas opções. O governo finlandês declarou que já esperava que isso acontecesse porque está com problemas para pagar em função das sanções econômicas impostas à Rússia. A Turquia ameaça vetar. As regras da OTAN exigem a unanimidade de todos os países membros, que hoje são 30, para a adesão de um novo sócio. O ditador turco Recep Tayyip Erdogan alega que tenta mediar a guerra, tenta se equilibrar entre a Rússia, a Ucrânia e a Aliança Atlântica. A Turquia faz parte da OTAN, mas compra trigo e energia da Ucrânia e da Rússia, então tenta ser uma intermediária. Não quer claramente não quer desagradar a Rússia. Então ameaçou vetar, alegando que os dois países nórdicos abrigam terroristas. Erdogan falava do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que luta pela independência do Kurdistão, e a Turquia é o país com a maior população curda, então o Kurdistão independente pegaria partes do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia, e naturalmente o governo turco não aceita isso e trata a luta armada dos curdos como um movimento terrorista. O PKK já abandonou a luta armada, mas a retórica do ditador turco é sempre um grupo terrorista. O outro é o dos seguidores de Fethullah Gülen, um ex-aliado que o ditador turco responsabiliza por uma tentativa de golpe que sofreu em 2016. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, ex-primeiro-ministro da Noruega, prometeu ouvir as preocupações da Turquia, mas é muito difícil que a Turquia tenha um poder de veto nessa ampliação da Aliança Atlântica para incluir Suécia e Finlândia. O presidente Volodymyr Zelensky rejeitou o que seria uma proposta da Alemanha, da França e da Itália para negociar o fim da guerra. Declarou que jamais vai reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. O presidente francês Emmanuel Macron nega ter feito tal sugestão. No sábado, o Grupo dos Sete, que reúne as grandes potências industriais democráticas, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, advertiu a Rússia que não vai reconhecer mudanças de fronteiras feitas em função da guerra. As decisões, qualquer decisão quanto a ceder parte dos territórios terá de ser tomada pelos ucranianos. Zelensky está cada vez mais confiante de que pode ganhar a guerra. Há um mês, as negociações de paz discutiam, por exemplo, limitar o tamanho das forças armadas da Ucrânia. Hoje isso está fora de questão. A realidade mudou no campo de batalha. Em um mês de ofensiva no leste da Ucrânia, na região da bacia do rio Don, Donbass, a Rússia avança lentamente, virou um combate de artilharia pesada com poucos avanços, como a guerra de trincheiras na Europa Ocidental da Primeira Guerra Mundial. A Ucrânia anunciou ter retomado Kharkov, a segunda maior cidade do país, repelindo o inimigo para território russo. O general ucraniano Kirilo Budanov prevê o fim dos combates com a vitória da Ucrânia até o fim do ano. O secretário da Defesa dos Estados Unidos teve uma conversa com o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu. Foi a primeira conversa entre os dois desde 18 de fevereiro, antes do início da guerra. O secretário Lloyd Austin pediu um cessar-fogo imediato, mas isso é mais uma coisa formal. Os Estados Unidos claramente estão dando tempo para que a Ucrânia consiga enfrentar a Rússia no campo de batalha. A inteligência dos Estados Unidos está convencida de que Putin está se preparando para um conflito longo e aposta na divisão da Aliança Atlântica com o impacto econômico das sanções sobre a Europa. Enquanto a Alemanha, França e Itália querem apressar o fim da guerra, né, no início de uma possível divisão da Aliança Atlântica, a primeira-ministra da Letônia criticou os líderes que ficam telefonando para Vladimir Putin. Ela disse: se querem passar a imagem de que ele está isolado, não falem com ele. A Rússia perdeu pelo menos 600 tanques desde o início da guerra, pelo menos 15 mil soldados russos morreram, provavelmente o número de feridos seja 3 vezes maior, o que daria um total de 60 mil baixas. O número de mortes de soldados russos já supera o de soldados soviéticos em 10 anos de invasão do Afeganistão.
e também é muito mais do que o número de americanos mortos em 20 anos de guerras no Afeganistão e no Iraque. De acordo com a inteligência britânica, a Rússia perdeu um terço dos soldados, que eram 180 mil, acredita-se estimado esse número em 180 mil, que invadiram a Ucrânia a partir de 24 de fevereiro, e hoje, então, a Rússia teria dificuldade de repor suas tropas no campo de batalha. Como oficialmente não há guerra, a Rússia chama de operação militar especial. Os soldados russos que se recusam a lutar são afastados das forças armadas, mas não podem ser processados por deserção ou traição, porque afinal, oficialmente, o país não está em guerra. A Rússia perdeu 25 a 30 tanques e blindados numa emboscada no rio Donetsk. A Ucrânia, além de ter reassumido o controle de Kharkov, a segunda maior cidade do país, lançou uma contraofensiva em Izium, numa tentativa de cortar as linhas de suprimento do exército russo na região do Donbass, no leste da Ucrânia. Uma vitória russa, os últimos soldados ucranianos que estavam na usina siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, uma das cidades mais destruídas pela guerra. Os últimos soldados se renderam. Eles pertencem ao batalhão de Azov, uma milícia de extrema-direita integrada à Guarda Nacional da Ucrânia, que os russos acusam de neonazismo, uma das justificativas do Kremlin para a guerra. Combater nazistas. O chefe de Estado-Maior da Ucrânia, Andriy Yermak, que agradece o apoio dos Estados Unidos, afirmou que o país está lutando pela democracia e a liberdade e pergunta quem invadiu nosso país, quem está adotando práticas nazistas. A Ucrânia acusa a Rússia de sequestrar 1.200.000 ucranianos levados de zonas de guerra para território russo, entre eles 210 mil crianças e adolescentes. Afirma também que pelo menos 3 mil ucranianos morreram por falta de atendimento médico. O número de unidades de saúde atacadas desde o início da guerra está em mais de 170. Na sexta-feira, a Ucrânia iniciou o primeiro julgamento de um soldado russo acusado de crime de guerra ao matar um ucraniano desarmado com um tiro de fuzil Kalashnikov na cabeça. O ucraniano tinha 62 anos. O réu que disparou um fuzil Kalashnikov na janela do carro deste senhor é o sargento Vadim Chichimarin, de 21 anos. O Serviço Secreto da Ucrânia tem um vídeo em que o soldado assassino descreve a morte do ucraniano. Os Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos, deve aprovar mais 40 bilhões de dólares em ajuda militar, financeira e humanitária à Ucrânia. Mas o uso do dólar como nas sanções contra a Rússia como uma arma de guerra deflagra uma série de movimentos que podem afetar a posição da moeda norte-americana como moeda de reserva do sistema financeiro internacional. Claro que isso será um resultado de longo prazo, mas países como a China e a Índia, superpotências econômicas em ascensão, preparam medidas para evitar que algum dia possam ser alvo de sanções desta natureza, como as aplicadas pelos Estados Unidos à Rússia. A China, segunda maior economia do mundo, sofre com a maior onda de Covid da doença do coronavírus de 2019, desde o surto inicial em Wuhan, no início de 2020. Isso se deve não só ao surto, como a política de Covid zero do regime comunista, que impõe confinamentos rigorosos. Com a maior cidade e maior e mais rica cidade da China, Xangai, sob confinamento rigoroso há semanas, agora está começando a reabrir o comércio e a indústria está voltando a trabalhar. As vendas do varejo na China, que eram 11,1% em abril, na comparação anual, um resultado quase 2 vezes pior do que esperavam os economistas, que era um recuo em torno de 6%. É a maior queda das vendas do varejo na China desde março de 2020. A produção industrial chinesa, a produção industrial da fábrica do mundo, baixou 2,9% em abril, na comparação anual. Também é a maior queda desde o primeiro trimestre de 2020. A taxa de desemprego subiu de 5,8% para 6,1% em abril. É a maior desde fevereiro de 2020, no auge da primeira onda. Como Xangai é o porto mais movimentado do mundo, a Covid na China
e o confinamento agravam os problemas nas cadeias de suprimento causados pela pandemia, e a guerra na Ucrânia ameaça causar uma crise mundial de alimentos, que pode ficar ainda pior com a alta do dólar. A inflação nos Estados Unidos caiu de 8,5% em março, a maior em 41 anos, para 8,3% em abril, mas continua acima da meta informal, perseguida pela Reserva Federal, o Banco Central dos Estados Unidos, que é de 2% ao ano. Na zona do euro, a inflação está num recorde de 7,4% ao ano. No Reino Unido, em 7%. No Brasil, passou de 12% ao ano. Para combater a inflação, os bancos centrais estão aumentando juros no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Coreia do Sul, na Turquia, o que pode causar recessão e desemprego. A diferença é que a taxa básica de juros nos Estados Unidos está numa faixa de 0,75% a 1%. No Reino Unido deve subir para 1%. Os Estados Unidos estão no segundo aumento da taxa básica de juros desde o início da pandemia. O Banco Central do Brasil fez 10 aumentos e a taxa básica aqui está em 12,75% e deve aumentar ainda mais. A maior expectativa de crescimento e alta de juros nos Estados Unidos atrai investimentos para a maior economia do mundo e fortalecem o dólar. Esta alta do dólar pode ser desastrosa para países em desenvolvimento que se endividaram para enfrentar a pandemia e agora correm risco de calotear suas dívidas. Pelo menos 70 países estão com problemas para honrar suas dívidas. O dólar forte aumenta o preço das importações e o custo de financiamento das dívidas externas. E a maior ameaça é a fome. As Nações Unidas e o Banco Mundial alertam para o risco de uma crise mundial de alimentos, como não se vê há décadas. Antes da guerra, a Rússia e a Ucrânia respondiam por 30% das exportações de trigo. A Rússia é o maior exportador mundial de fertilizantes, tem 23% do mercado de amônia, 21% de potassa, 14% de ureia e 10% de fosfatos. E a Rússia é grande exportadora de energia, de carvão, petróleo e gás natural. A alta nos preços de energia afeta toda a cadeia de produção e de transportes, gerando mais inflação. Agora a Rússia está sob sanções e bloqueia o porto de Odessa, o único que ainda continua sob controle da Ucrânia, por onde passavam 70% das exportações ucranianas. A Ucrânia, além de grande exportadora de trigo, é a maior exportadora mundial de óleo de semente de girassol. A Índia, segunda maior produtora mundial de trigo, parou de exportar. A situação é dramática, para não dizer trágica, especialmente no Oriente Médio e na África. De janeiro do ano passado a 5 de maio deste ano, o índice de preços agrícolas subiu 41%, o milho subiu 54%, o trigo 60%, enquanto o arroz, que é produzido sobretudo na Ásia, na China, na Índia, na Indonésia, em Bangladesh, na Tailândia, em Mianmar, nas Filipinas, todos esses países produzem mais do que o Brasil, por exemplo, que é o primeiro que vem depois, fora da Ásia, mas, enfim, o arroz, como é produzido fora da zona de guerra, caiu 14%. Já os fertilizantes subiram 20% desde janeiro. O Banco Mundial adverte que a guerra da Ucrânia alterou os padrões de cultivo, consumo e comércio de produtos agrícolas de um modo que deve manter os preços elevados até 2024. É uma oportunidade para o agronegócio de países como Brasil e Argentina. A produção de trigo no Brasil já aumentou, mas a situação global é preocupante. 83 países enfrentam problemas de segurança, 30% da população mundial não se alimentam adequadamente e pelo menos 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. No mês passado, o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio fizeram um apelo à sociedade internacional para atacar imediatamente o problema da fome, dando ajuda e alimentos a populações vulneráveis. O objetivo é evitar uma nova tragédia depois da peste da guerra, a miséria
e a fome. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, me siga no Twitter, no Facebook e no Instagram. No Facebook colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até a próxima.